Bom dia, professores. Eu sou a Tatiane, técnica da EFAP. Bem-vindo à formação, do Aprender Sempre, orientações para o desenvolvimento das competências socioemocionais, para os professores de matemática, aqui no canal Gestão. Antes de começar a formação, eu gostaria de passar um recado sobre a plataforma CAED. Por favor, Marcela, você pode projetar para a gente o recado para os professores? Isso, obrigada. Então, é um curso do CAED, que a aula 3 já começou, a partir do dia 22/3, gestores e professores que estão inscritos, no curso, já está aberto no módulo 1, a aula 3, que o tema é Marcos de Desenvolvimento e Defasagem de Aprendizagem, Então, já tá o curso, ativo já lá na plataforma. E caso você, professor, queira participar, as inscrições ainda continuam abertas até o dia 4/4, lá na plataforma do CAED. Então, basta só vocês acessarem, clicar no card, que vai estar lá no repositório, que vocês conseguem acessar depois. Dado o recado do curso do CAED, eu queria então dar início à nossa formação de hoje, com a professora colega nossa Edna Borges, do Instituto Ayrton Senna. Bom dia, Edna, e boa formação a todos. Bom dia, Tati. Muito obrigada. Obrigada por me apresentar como colega, porque é isso mesmo, parceira, minha parceira já frequente de tantos encontros, e é uma alegria poder estar de novo com você, viu, Tati? Muito obrigada por essa parceria. E ontem eu falei, a gente fez ontem de língua portuguesa, falei com a Letícia que vocês, formadores da EFAP, são grandes parceiros, e eu fico muito feliz de cada vez poder estar mais perto de vocês. Muito obrigada, viu, pela acolhida, me sinto muito bem com cada um de vocês nesse trabalho. Obrigada. Queria agradecer também Marcela, que é a nossa produtora, que vai estar acompanhando aqui conosco o trabalho, Lucas como operadora, então tem uma equipe aqui, cada um de nós da sua casa, fazendo esse encontro para vocês. E agradecer a presença principalmente de cada um de vocês, professores, que está aqui nesse momento, para que a gente possa fazer esse encontro, e porque esse encontro possa, de fato, fazer sentido para vocês. Então, muito obrigada por estarem aqui. Vamos falar mais uma vez, reforçando sobre a importância dessa articulação das competências socioemocionais no material do Aprender Sempre. Para alguns pode ser novidade, para outros não. Por quê? Porque no material do ano passado, 2020, no volume 3, nós já trouxemos essa articulação das competências socioemocionais. O que nós vamos fazer hoje, então? Vamos retomar, mostrar esse caderno, que é o caderno específico do Aprender Sempre para a articulação das competências socioemocionais, Aí vocês vão ter a informação ao longo do nosso encontro de onde encontrar o caderno, como ele vai estar distribuído. Então, a nossa formação hoje, nosso encontro de hoje, ele é baseado em todo o conteúdo desse caderno, tá bom? Então, sejam bem-vindos e tenham aí todos e todas o nosso bom dia oficial para esse 1º de abril. Que abril chegue, de fato, com muita saúde, com muita alegria, dentro das nossas possibilidades, com muita coragem, com muita força e fé, para que a gente tenha um bom mês aí para todo mundo. Esse é um grande desejo aí para abril, tá bom? Vamos lá, Marcela? Então, a gente vai mostrar para vocês o nosso primeiro slide, que é o slide que traz, então, o tema de hoje, que eu apresentei agora para vocês, que é esse de matemática, do caderno do Aprender Sempre, volume 1, que já tem acesso, todo mundo já tem acesso ali na página da EFAP, Aprender Sempre. Aí, quando desce a barra, você já encontra o caderno aqui para as articulações, com orientações para a articulação do desenvolvimento de competências socioemocionais no material do Aprender Sempre. Na sequência, eu queria mostrar para vocês como é que está dividida a nossa pauta de hoje, o nosso encontro de hoje. É um encontro aí de 1h30, passa muito rápido. As pessoas falam, Edna, você fala rápido demais. Vocês vão lembrar que vocês já falaram isso várias vezes para mim. Você fala rápido. A Edna é acelerada, gente. Tem gente que escreve no chat, toma água, mulher. Eu tomo, gente. Eu vou fazer o seguinte, eu vou combinar com vocês. Eu vou tentar falar um pouquinho mais devagar, vou tomar água, tá bom? Mas essa é a Edna aqui. No nosso primeiro momento, então, a gente vai contextualizar um pouco e trazer para vocês a importância da gente trabalhar esse desenvolvimento socioemocional articulado às sequências de atividades que estão previstas no caderno, do Aprender Sempre.
Aí a gente vai falar, então, de qual é a base, de onde a gente parte, né? Por que a gente faz esse trabalho de articulação nos cadernos do Aprender Sempre, de língua portuguesa e de matemática? Na sequência, no nosso próximo momento, a gente vai contar um pouco de como esse trabalho é feito, né? Como que esse planejamento deve ser feito, como essa articulação, no que a gente se baseia para fazer isso, né? Quais são as práticas pedagógicas. Lembrando que a gente já trouxe isso para vocês em 2020, mas para quem ainda não conseguiu pegar em 2020 ou para quem ainda não se lembra, a gente vai reforçar. Por isso, o encontro de hoje é um encontro que a gente faz um panorama geral, tá bom? Então, apresentada a nossa agenda, eu queria trazer, como sempre, a nossa frase de acolhida, né? Antes da frase de acolhida, o nosso objetivo. O nosso objetivo geral desse nosso encontro, que é apresentar para vocês, professores de matemática, né, dos anos finais, do ensino fundamental, anos finais, e do ensino médio, qual foi, de fato, essa intencionalidade, né, essas orientações para esse desenvolvimento articulado das competências socioemocionais no Caderno do Aprender Sempre. Então, o Caderno do Aprender Sempre, volume 1, de matemática, quando vocês encontrarem esse material lá no site da EFAP, Aprender Sempre, vocês vão perceber que tem de língua portuguesa e de matemática o Caderno do Professor, volume 1, e já também lá o volume 2. E quando eu falo volume 2, é nessa aba específica da articulação das competências socioemocionais no material do Aprender Sempre, tá? Não nos outros cadernos, mas no caderno específico onde vocês encontram essa articulação das competências socioemocionais. Então, vou trazer para vocês, de um modo geral, por que a gente está trabalhando esse desenvolvimento socioemocional nos dois componentes. Aí sim, a nossa acolhida de abril, de um mês saudável, né, de um mês aí forte para todo mundo. E aí eu queria trazer essa acolhida para que ela possa inspirar também o nosso encontro, mas que ela possa nos ajudar a refletir sobre por que a gente está falando de desenvolvimento socioemocional nesses componentes. Por que a gente está falando de desenvolvimento socioemocional de modo articulado às sequências de atividades no caderno de matemática do Aprender Sempre, né? Então, essa frase é uma frase atribuída ao Galileu Galilei. Galileu Galilei foi um astrônomo, físico, conhecido de todo mundo aí, com certeza, né? Um engenheiro italiano, que foi uma das figuras mais importantes da ciência moderna. E essa frase atribuída a ele diz o seguinte: não se pode ensinar tudo a alguém. Pode-se apenas ajudá-lo a encontrar por si mesmo o caminho. Essa frase também é um convite para a retomada dos nossos diários de bordo. Dos nossos diários que na gente nomenclatura, né, a gente usa como nomenclatura no projeto de vida, no componente projeto de vida, diário de práticas e vivências. Então, quando eu falar e quando eu trouxer aqui diários de práticas e vivências, é o seu diário de bordo, professor, que você já usa para trazer seu registro, para fazer suas anotações. Então, que essa frase hoje, ela sirva para inspirar não só o nosso encontro, sirva não só para ajudar a refletir, né, sobre o que a gente vai estar falando aqui hoje, mas todo o nosso mês que se inicia no dia de hoje. Então, que ela possa pensar, a gente possa pensar sobre como é que a gente encontra esse caminho, né? E aí esse desenvolvimento socioemocional, ele está baseado em algo muito mais profundo, né? Onde é que a gente está falando sobre isso? A gente está falando sobre isso na base, a gente está falando sobre isso no nosso currículo paulista, a gente está falando sobre isso na implementação de uma política pública de educação integral que o Estado de São Paulo já faz. Então, a gente está falando sobre essa construção de cada indivíduo, né, de um processo de aprendizagem que faça sentido para cada um de nós. Então, o convite no slide seguinte é um convite para que vocês façam essa anotação, registrem, façam os registros nos diários de bordo de vocês, porque o ato de registrar é fundamental, ele nos ajuda nesse processo de construção, né, dessa aprendizagem, de construção desses saberes, que a cada encontro a gente vai trazendo mais questões, mais perguntas, para que a gente possa construir de fato esse saber. Então, eu queria muito que vocês trouxessem aí qual é a principal reflexão que essa citação hoje desperta em você. Então, registrem aí nos seus diários de bordo. Quem quiser, pode colocar no chat, né Tati?
Interações de vocês são sempre muito bem-vindas, ainda mais no dia de hoje, em qualquer outro dia. Muito bem-vindas aí pelo chat, de forma construtiva, contribuindo para que todo mundo possa aprender juntos aqui. Esse é o grande intuito. E aí, a Tati, quando você tiver alguma contribuição aí, você pode também me acionar que a gente para por aqui e abre para você, tá bom? Tudo bem, só queria dizer aos professores que aqui sim é a formação de matemática, do aprender sempre, falando sobre as orientações das competências socioemocionais, né? Então, eu estou de olho aqui no chat. Caso, por exemplo, alguns professores estão comentando do som, se entrar e sair da sala melhor, eu faço isso de vez em quando aqui no meu, e eu estou acompanhando também pelo da web. O pessoal está comentando que está travando, faz o mesmo processo, entra e sai da sala que dá essa melhorada na conexão, tá bom? E eu tô aqui respondendo no chat também, tá, Edna? Obrigado, Tati. Tá vendo, gente? É minha grande parceira aí de trabalho, com certeza, né? Como a gente fica aqui antenado para poder dar conta, né, de trazer os conteúdos, de trazer a formação de modo geral para vocês, do conteúdo que precisa. Esses dois braços da Tati aí para mim são fundamentais, não só os braços, como ela olhando e trazendo as respostas para vocês. Então, dando sequência, já trouxemos a acolhida, vamos contextualizar, né? Sempre muito importante a gente saber qual é o nosso ponto de partida, de onde a gente está partindo, para retomar e relembrar por que a gente está trazendo a articulação das competências socioemocionais no material do Aprender Sempre. Então, é muito importante a gente ter esse entendimento de qual é o nosso ponto de partida. Então, no próximo slide, a gente traz o seguinte: a gente está vivendo, e não é surpresa para ninguém, é muito desafiador para todos nós com mais desafios, alguns com mais, outros com menos, uma reinvenção o tempo todo, né? Nós, professores, nos reinventamos diariamente, não é nem mais semanalmente, mensalmente, não, é diariamente, e até no dia, às vezes, várias vezes do dia a gente se reinventa também. Os estudantes se reinventando e, né, nesse processo de um aprender diferente, de como é que eu sento agora, assisto, acompanho uma aula, interajo pelos grupos de WhatsApp. Então, como é que, de fato, toda essa mudança que entrou na nossa vida há um ano atrás, né, para que a gente pudesse estar aqui hoje com vocês? Pensa bem, eu vou trazer um exemplo bem rápido. Eu fazia formação em salas de aula, assim como vocês, aulas nas salas de aula, a gente interagia olhando nos olhos das pessoas. A gente sabia, olhando no olho do outro, quando ele estava falando para a gente assim, não entendi, vai ter que repetir, essa parte não deu. Né? Então, quando você olhava no olho do outro, você tinha uma conexão estabelecida que você conseguia ter esse retorno. Aí você dizia, vou repetir essa parte. Né? Você não entendeu. Então, eram 30 pessoas numa sala, né, formação. De repente, a primeira formação em abril foi online, foi virtual, né, já em abril do ano passado, e eu dizia assim, depois dessa formação, não vai dar certo. Eu não vou conseguir esse negócio. Eu não tenho mais relação com a pessoa, eu não consigo mais ver do outro lado, ou eu vejo, mas vejo muito pouco. Só para vocês terem uma ideia, minha primeira formação foi um fracasso. A minha internet caiu, a minha fala travava, as pessoas não conseguiam me acompanhar. Era lançamento de um programa de desenvolvimento socioemocional num estado do Mato Grosso do Sul. Eu estudei, organizei, montei e deu tudo errado. E eu falei depois numa reunião de aprendizado, eu falei assim, desisto, eu não quero esse negócio não, pode parar. Não vai dar certo esse negócio comigo não. E aí sim, a pessoa falou comigo, vamos tentar, vai dar certo, vamos ver o que a gente vai melhorando. Então, assim, eu fui reaprendendo. Essa minha reinvenção aconteceu nesse processo. E isso não é diferente do que aconteceu com vocês. E isso não é diferente do que está acontecendo com a gente até hoje. Porque aí, depois daí, a gente foi para o centro de mídias. No centro de mídias, a gente falava com uma câmera. Eu falava com a câmera. E com a câmera também, eu não tinha vocês ali. E aí tem o chat, tem a Tati, e tem os formadores que vão dizendo o que vocês falam pelo chat. Agora, eu não estou nem lá, eu estou na minha casa, falando com milhares. Então, pensa, essas reinvenções, elas impactam na nossa vida. Por isso que a gente nunca, em momento algum, a gente ouviu falar tanto de competências socioemocionais. Porque pensa quantas competências socioemocionais a gente articulou e a gente exercitou e tem exercitado diariamente. A gente se reorganizou, e aí entra a organização. A gente se replanejou, né? Teve que planejar tudo de novo. Como é que eu faço? Como é que na minha casa vai dar certo? Como é que a internet daqui vai dar? Eu vou ter que trocar.
eu tenho um cachorro, meu cachorro adora latir. As meninas já escutaram várias vezes o meu cachorro, vocês com certeza também. Ele, na hora que eu começo a formação, é a hora que ele também quer latir, entendeu? Que eu não consigo lidar. Então, lidar com essa ansiedade de que, ai, tomara que o Muri hoje não fique latindo tanto, tomara que ele fique melhor, tomara que a minha campainha não toque, se o correio vir, ele vai latir. Então, tudo isso gera na gente estresse, ansiedade, né? Você, por mais que você se organize, algo vai dar errado, então tem uma frustração grande aí no processo. E também gera muita, e tem que gerar cada vez mais, empatia. Se colocar no lugar do outro e perceber que o outro está dando o melhor dele, está fazendo o melhor. Então, por isso, nesse contexto, nesse cenário, a gente nunca ouviu falar tanto e nunca vivenciou tanto e nunca exercitou tanto as competências socioemocionais, né? Então, de fato, a gente vai passar para o próximo slide. Eu queria só contextualizar esse cenário. A gente começou no final do ano passado, a trazer dentro do material do Aprender Sempre, de língua portuguesa e de matemática, o desenvolvimento intencional das competências socioemocionais, né? E aí a gente já começou a trabalhar para que a gente pudesse, em 2020, então, já trazer no volume 3 esse material para vocês. Antes disso, em 2019, a rede já estava trabalhando o desenvolvimento de competências socioemocionais pelo componente curricular do projeto de vida. Então, a gente já tinha também, em 2019, trabalhando o componente curricular do projeto de vida, o desenvolvimento intencional das competências socioemocionais, e aí a gente começa também a trazer para o Aprender Sempre na língua portuguesa e na matemática, de forma articulada. O que significa quando a gente fala de forma articulada? Que não é na língua portuguesa e no componente da matemática agora, que a gente vai ter aulas de desenvolvimento socioemocional. Não. Enquanto a gente está trabalhando o desenvolvimento das habilidades específicas, dos objetivos, né, dos objetivos de aprendizagem, a gente também vai estar trabalhando de forma intencional o desenvolvimento socioemocional. Então, é aí a grande sacada de quando a gente fala sobre a articulação das competências socioemocionais nesses componentes. E por quê que a gente vai ampliando cada vez mais? Aí vem o próximo slide que vai respondendo isso para a gente. E aí a gente quer saber de vocês, especialistas na educação integral, porque são vocês especialistas nessa implementação dessa política de educação integral, né? Por que a gente está cada vez mais articulando esse desenvolvimento para além do desenvolvimento cognitivo? E o que vocês já faziam sempre isso, só que agora a gente traz a intencionalidade. Então, a gente queria ouvir vocês, antes de trazer alguns instrumentos, né, alguns insumos conceituais, é assim, quais as palavras-chave que, para vocês, na opinião de vocês, norteiam essa implementação da educação integral, considerando o conceito e as práticas pedagógicas. Por quê? Porque os conceitos a gente sabe, a gente está lá na BNCC, está no currículo paulista, a gente tem estudado isso há muito tempo, né, sobre a educação integral, mas quais são para vocês as palavras-chave que, assim, não, sabe, é base, ela norteia, ela está em volta, ela, né, é chave ali quando a gente fala de educação integral na escola, na nossa prática pedagógica, junto com o nosso estudante. Vocês vão colocar até 3 palavras e a gente vai construir juntos uma nuvem de palavras, dessas palavras aqui que norteiam a educação integral nas nossas práticas, né, e também considerando o conceito. Onde a gente vai fazer isso? Vocês já fizeram algumas vezes, não é né, já participaram dessa atividade. A gente vai fazer isso no Mente, que é só entrar no www.mente.com e aí vocês vão usar o código 59711704. A Tati é a pessoa que vai mediar essa atividade com vocês. Ela também já deve ter colocado aí no chat para vocês o código, facilitando para vocês, né, Tati? Que eu sei. Já coloquei aqui. E ela vai passar aqui para a gente e vai mostrar, porque essa nuvem de palavras vai sendo construída. A gente sabe também que alguns professores, eles ficam nos celulares e têm maior dificuldade de sair, às vezes, né, Tati, aqui de onde a gente está do canal, e entrar para fazer. Então, quem tiver esse tipo de dificuldade, pode mandar aí pelo chat também, não pode, Tati? Então, vou deixar com ela a partir de agora.
Sim, tem bastante já que o pessoal colocando empatia, planejamento, participação. Eu estou de olho aqui também no Mente, né, para poder ver como é que os professores já estão colocando. É só colocar no Google, né, quem puder fazer essa transição, coloca mente.com, aí ele vai pedir um código, o código é aquele que a Edna falou, né, que é o 59711704, para a gente ver como é que fica a nuvem. Por enquanto eu não tenho nada aqui, mas tem bastante aqui no chat, viu, Edna? Respeito, acolhimento, deixa eu ver, protagonismo, empatia. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui a minha tela. Olha a minha abertura ao novo, peraí. Oba! É a primeira vez, gente, que a Tati está fazendo, não é, Primeira Tati? vez. Vamos ver aqui se eu consigo. Calma aí que eu Abertura ao fiz novo na isso aí, veia, hein? toda vez. Deixa eu ver aqui se aparece. Enquanto o pessoal está tentando colocar aqui. Acho que está aparecendo, né, aumente, né, tá? Eu fiz 2 Tá. testes ontem para ver se está tudo certo. Eu vou falar aqui o que o pessoal está colocando aqui no chat, né? A professora Alba coloca empatia, a professora Claudete comenta empatia, muita empatia, viu, Edna, no chat, acolhimento, quem que falou para a gente? A professora Jacira, a professora Nívia comenta, acho que é gentileza, né, que ela colocou. O código de novo falo, vou colocar no chat, é o 59711704. Vou pôr no chat de novo. Se caso demorar um pouquinho, Edna, a gente pode mostrar no final, né? Como é que ficou Ótimo. essa nuvem, né? Eu vou colocando de vez a mensagem, né? A mensagem, não, desculpa, o código e o site para os professores participarem, tá bom? Eu acho Então ótimo pode, essa saída. Tati, aí a gente toca, eu tá? acho que o que eles já trouxeram aí, estão trazendo, já serve como insumo, e aí dá um atualizar, talvez, na nuvem, para ver se já entra o que tá, sabe, assim, às vezes dá um F5 ou um atualizar, né? E aí ela Uhum. Ah, atualiza pode com... ser. Vamos Pode ver. ser. Vamos ver se acontece algum movimento aí. Pode ser que aconteça. E também os Ah, professores... legal. Ah, ficou legal, gostei. Então agora mostra Peraí, para gente. gostei. Peraí, deixa eu mostrar. Peraí, gostei, gostei. Tá vendo? A Ah, que dica do legal. F5 é sempre muito fundamental na nossa vida. Ai, que Ah, que legal. linda! Empatia, ficou bonito, eu gostei. Nunca Tá tinha usado, lindo. gente. É a Ó, primeira e já vez tem assim. 273 participações, tá vendo ali embaixo? Muito obrigada, viu? Ah, é verdade, tá aqui. Legal, E aí, obrigada, viu, professores? ah, Tati, ficou lindo. E é isso que a Tati tinha trazido pra gente, né, gente? E é muito bonito quando a gente vê a empatia no coração, no centro, né? Eu tive o prazer de ouvir uma pessoa que trabalhou na formulação da BNCC, né, da nova base comum curricular. E ela dizia, a secretária que coordenou todo o trabalho, eu tive o prazer de ouvi-la o ano passado, antes do movimento da pandemia, foi bem em março. E ela dizia o seguinte, que quando eles começaram a formular e a trazer todo o trabalho, toda a discussão para a base, a educação integral não era o centro da discussão. E com o passar das conversas, com o desenrolar, ela passou a ser o centro, aquilo que era o coração disso. E quando vocês trazem a empatia, quando a gente está falando dessa educação integral, e vocês falam que a palavra-chave que norteia, que não pode faltar, é esse olhar para o outro, sem julgamento, né? Estar disponível para o outro, acolher, olha o acolhimento aí também no centro, né? O que faz parte desse acolhimento? Então, qual é o papel de fato da educação, da escola? É acolher essas diversidades, respeitar essa individualidade, para que a gente possa de fato fazer esse processo de construção de saberes, né? Então, eu vou pedir para a Marcela trazer para nós aqui na tela o slide 11, Marcela, que ele dá a sequência para que a gente possa, então, Então, olha só, qual é a nossa base de pensamento, de onde é que a gente está saindo, né? Por que a gente faz o movimento de articulação de competências socioemocionais no caderno do Aprender Sempre de matemática? Então, essa é a nossa questão base. E aí eu estou trazendo para vocês, a primeira questão é por que a gente tem uma política de implementação de educação integral, uma política de implementação de educação integral no Estado, baseada no que a gente tem na BNCC e no currículo paulista, que diz, olha aqui no finalzinho, que essa educação é uma educação
ela visa promover uma educação voltada ao seu acolhimento, reconhecimento e desenvolvimento pleno nas suas singularidades e diversidades. Então, o que vocês trazem na nuvem de palavras como palavras-chave que norteiam, está previsto aqui no documento. Então, faz sentido esse documento para vocês na prática. Por quê? Aí o próximo slide ele traz para a gente, né? O próximo slide ele fala do currículo paulista. Então, o currículo paulista ele considera essa educação integral como a base na formação dos nossos estudantes, dos estudantes do estado de São Paulo. E aí, para essa educação, a gente olha para esse desenvolvimento do estudante nas suas diferentes dimensões: intelectual, física, socioemocional, cultural. Então, socioemocional é uma dessas, né, dessas dimensões que a gente considera e olha. Ontem eu ainda disse para o pessoal na formação, essa dimensão cultural ela é muito forte, a gente tem que respeitar cada um da sua região, do seu lugarzinho, né? Por isso que a gente não traz receita, a gente traz orientações. Esse material ele chama orientações. Por quê? Porque você que está aí no interior, eu moro no interior de São Paulo, eu sou mineira, mas a minha mineirice não larga de mim, ela está comigo onde é que eu vou, entendeu? Então, tipo, chegou aqui, por isso que eu virei a melhor amiga da Tati. Quando a Tati vier aqui, com certeza vai ter queijo, vai ter café, vai ter tudo isso para ela. Pão de queijo, biscoito. Então, assim, essa dimensão cultural, ela é muito forte. Então, professor, você que está no interior, você vai olhar para a sua região e vai respeitar essas diferenças, né, locais, culturais. A gente costuma dizer que ninguém chega vazio na escola. Por menor que chegue os nossos estudantes, ele tem o seu aprendizado de onde ele veio. Então, isso é muito importante quando a gente considera. Então, o nosso ponto de partida também, já olhando para a base, para o currículo, né, amparados nisso, a gente tem as competências socioemocionais e esse modelo organizativo que foi adotado pelo Instituto Ayrton Senna e pela Rede de Educação de São Paulo. Qual é o modelo adotado? Que é o próximo slide. Esse modelo, então, ele tem 5 macrocompetências. Dentro dessas 5 macrocompetências, 17 competências socioemocionais. Por que esse modelo foi adotado pelo Instituto e também pela rede? Não é um modelo criado pelo Instituto, é um modelo baseado no modelo do Big Five, da OCDE, que é a Organização Mundial dos Países, né, e de cooperação entre os países. E aí, com base nesse modelo, a gente adota, o Instituto adota, a rede adota esse modelo, por quê? Porque é um modelo robusto. Quando a gente fala robusto, é porque ele tem 17 competências socioemocionais. É um modelo empírico, por quê? Porque ele teve vários testes, vários experimentos, né? A gente teve vários locais que tiveram experiência do desenvolvimento dessas competências e tiveram ótimos resultados. Então, com base em evidências, em estudos, a gente adota esse modelo. E aí começa em 2019 na rede com no projeto de vida. Mas espera aí, a gente não está dizendo que na base a gente não está dizendo que é um desenvolvimento pleno de todos os estudantes. Sendo assim, a gente também tem que todo um compromisso de todos os professores nesse desenvolvimento integral. Então, não é um compromisso só do professor de projeto de vida, mas é um compromisso de todo mundo. E vocês já faziam, vocês já levavam para a matemática. Quanta competência socioemocional a gente não precisa na matemática, né, gente? Nem preciso dizer. Só nesse conjunto aqui da autogestão, né, de responsabilidade, de se organizar. E no grupo da resiliência emocional, né, da tolerância ao estresse, da tolerância à frustração. Ali no grupo, voltando da autogestão, da persistência. Então, vocês já traziam esse desenvolvimento. A diferença é que não tinha intencionalidade no processo. Agora a gente tem intencionalidade. Qual é a diferença da intencionalidade? O que ela garante? Ela garante que eu consiga acompanhar esse desenvolvimento e saber os resultados disso. Então, por isso que lá na frente eu vou conseguir perceber se, de fato, o desenvolvimento intencional dessas competências trazem resultados, não só para o aprendizado cognitivo do nosso aluno, mas também para a vida dele. Então, é para além do muro da escola. Aí eu queria só trazer um último documento aqui para vocês, que é um documento que está no próximo slide, que traz essa relação das competências gerais previstas na BNCC
com essas competências que a gente está trabalhando nesse modelo organizativo. Vocês não vão precisar falar assim, ixi, tem as competências gerais que estão na BNCC e agora tem mais 17 competências ainda, né, dentro desse modelo organizativo que o Instituto adotou. Não, a gente está dizendo que essas competências conversam. A gente está dizendo que o Instituto fez uma leitura das competências gerais da BNCC e aponta para a gente onde é que essas competências, né, que a gente trabalha dentro desse modelo organizativo estão dentro dessas 10 competências gerais da BNCC. Para ter acesso a esse documento e estudar e olhar a fundo isso, tá vendo? Tem um link aqui embaixo na tela. Mas, Edna, não dá para acessar agora. Não dá para acessar agora. Esse material vai ficar disponível no repositório para vocês. Acessando esse material no repositório, vocês vão ter acesso a todos esses links, a esse conteúdo. Por isso que a gente monta também um conteúdo, que é um conteúdo que ajuda vocês nesse estudo. Então, ele não se esgota aqui. Aí é um conteúdo que vocês vão entrar depois lá no repositório, vão olhar de novo para ele e vai servir. A gente faz ele com muito carinho, pensando como ele pode servir de base de estudo para vocês. Então, assim, é um comprometimento de leitura e de estudo também. Tudo bem até aqui, Tati? Tudo, eu estou lendo aqui, o pessoal está comentando assim, depois você me convidou para ir aí, todo mundo quer ir junto, tá? Bora, meu povo, ó, quem mora aqui perto, pode vir. Como uma boa mineira. Pode falar, Tati. Eu ia falar assim, que o pessoal está tentando entrar no repositório, é só colocar lá no Google, repositório CMSP, vai aparecer várias informações. Se você colocar a data de hoje, do dia 1º de abril, já vai ter as formações todas de hoje, e vai aparecer os PPTs de hoje, né, Edna, que nós estamos apresentando hoje, já vai estar lá. Então, por exemplo, a frase que o pessoal pediu para colocar, está lá também nesse material, o link do que você indicou aqui também, tá? Ótimo. Obrigada, Tati. Gente, é o seguinte, a frase, eu vou dar um spoiler para vocês, ela volta no final da nossa formação. Né, Tati? Eu já vou contar para vocês o fim da história. Minhas filhas iriam dizer assim, mãe, você conta o fim do filme? Pelo amor de Deus, como você faz isso? Não, é só para acalmar mesmo e dizer para vocês que no final eu trago a frase de volta, tá bom? Então, olha só, eu estou fazendo um treino aqui de falar mais devagar, hein? Ó, não é a Tati está percebendo que eu tô, tipo, me segurando. Sim, o pessoal colocou aqui, agora ela acelerou, avisa para ela, eu faço assim, calma. Eu faço assim, a Edna vê, tá, gente? Pode ficar tranquilo. Gente, eu sou muito acelerada, então quando eu acelero, a Tati tá ali, ela faz assim para mim, ó, com a mão. Aí eu, opa, é para eu ir mais devagar. Então, bora lá, meu povo. Então, material para vocês entrarem. Mas por que, então, a gente trabalha, como a gente sabe, no próximo slide ele vai trazer, entrando especificamente na matemática. Então, assim, a gente acabou de falar, eu acabei de falar o que está aqui nesse slide, que o desenvolvimento das competências, tanto de habilidades cognitivas e de habilidades socioemocionais, olhando para essas diferentes dimensões do ser humano, né, ao longo da educação básica, ela é dever e compromisso de todos, né, de todos e todas, não só do componente do projeto de vida. Por isso, a gente estende e tem feito um trabalho muito bacana. Estou muito feliz de participar desse trabalho, que é cada vez mais a gente está chegando nos outros componentes curriculares. Então, a gente chegou agora na língua portuguesa, chegou na matemática, porém, a gente também está chegando em outros componentes, né, Tati? De linguagens, das outras áreas, né, das ciências da natureza, ciências humanas. A gente tem feito um esforço muito grande de articular em outros componentes. A Tati até pode contar para vocês da experiência aí que ela tem vivenciado. Foi. Alguns professores de ciência da natureza, né, estavam perguntando no chat como é que fica aqui ou se fica no canal de professores. No canal de professores, nós também desenvolvemos esse pensamento igual aqui no de matemática, né? Como que o professor pode trabalhar o socioemocional junto com as atividades do caderno do currículo, né? No caso, lá é o currículo em ação, né? E o currículo paulista, o São Paulo faz escola para a segunda e terceira série do ensino médio. Então, foi um movimento foi difícil no começo, a gente até pediu ajuda para a Edna, né, para ver se estava certinho com o nosso pensamento. Vocês vão ver que no começo é difícil, mas depois que você vê o exemplo que tem, né,
lá nas competências socioemocionais, no material de orientação, você vê que tem um passo a passo. Eu estou vendo aqui que os professores comentam muito assim, como que eu vou trazer esse aluno de volta? Então, lá tem o início, o desenvolvimento, a Edna vai falar isso mais para frente, né, no que ela vai comentar hoje, vai ver essa movimentação de como que dá para se trabalhar, assim, com o socioemocional junto com as atividades que são propostas, que essa é a intenção, tá, professores? De se trabalhar tanto emocional junto com a aprendizagem em sala de aula. Isso mesmo, gente. Então, eu gostei muito, fico muito feliz desse depoimento da Tati, porque é isso, não é fácil, é algo que é desafiador, é algo que é novo para todo mundo, inclusive para a gente, né? Para mim, dentro do processo de construção com todos vocês, e é exercício. Então, é exercício que a gente vai fazendo, vai praticando, por isso que a gente está aqui. Esse é o nosso primeiro encontro do ano de 2021 para falar do Aprender Sempre. Mas a gente vai ter já um encontro no começo de maio para falar do Aprender Sempre volume 2, aí a gente vai aprofundar, e aí a gente vai ter mais 2, 3 encontros ainda esse ano para falar do Aprender Sempre dos outros volumes. Então, assim, calma, porque aqui é só um panorama geral e nos próximos encontros a gente aprofunda. E aí a gente vai construindo juntos esse processo, tá bom? Esse vai ser o nosso combinado para a gente poder seguir. Então, bora lá. Eu queria trazer para vocês agora, então, no slide 16, Marcela, a gente dá sequência e olha um pouco mais profundo para a matemática. Então, como é que a gente trabalha de fato isso que a Tati falou? Qual é o propósito? O propósito é trabalhar de forma integrada, articulada, ao desenvolvimento do objeto de aprendizagem, e aqui um exemplo, por exemplo, funções polinomiais. Quando eu estou trabalhando esse desenvolvimento desse objeto de aprendizagem, qual a relação que eu posso fazer com o desenvolvimento socioemocional de forma intencional? E quais são as competências socioemocionais que eu posso articular para que esse desenvolvimento também aconteça? Então, aqui é um exemplo bem simples. Nesse caso das funções polinomiais, a gente pode dizer que trazer o foco e a persistência, ou o foco ou a persistência, podem ser duas competências socioemocionais que podem ajudar muito nesse processo de aprendizagem. Tanto potencializar essa aprendizagem, né, das funções polinomiais, ajuda por quê? Porque eu consigo trazer para o estudante que ele vai precisar ter foco para poder fazer esse desenvolvimento, ou que ele vai ter que ser bastante persistente para poder fazer isso. Então, eu trago junto de forma articulada, e eu vou mostrar para vocês como é que a gente fez isso no caderno, para que vocês continuem fazendo nas outras aulas e nas outras sequências de atividades. Aqui é só uma pergunta no próximo slide, uma pergunta, então, para a gente entender. Depois que eu trouxe esse exemplo para vocês, bem simples, vão vendo que eu estou indo passo a passo. Quais são as competências socioemocionais que vocês acreditam ser possíveis, né, serem possíveis de desenvolver nas aulas de matemática? Então, vocês podem ir trazendo aí pelo chat. Então, assim, quais são? A gente trouxe 2 exemplos. Eu falei na hora que eu apresentei lá para vocês as 17 competências de um modo geral, porque vocês já conhecem bastante, algumas delas. Quais as experiências que vocês já têm em sala de aula e que vocês já trouxeram algumas competências ali de forma intuitiva, muitas das vezes, né? Tati, tem alguma competência aí que já apareceu? Já, o pessoal é rápido aqui. Até um professor falou assim... matemática. Eu adoro vocês. O professor colocou assim, que a gente estava falando... Acelera, Ayrton. Até ri aqui, achei engraçado. A professora Lúcia comenta, a Lúcia Helena comenta colaboração, a professor Samuel comenta disciplina e concentração, eu acho que é, né? Professora Lúcia, acho que é Lúcia, abertura ao novo, né? A professora Janete, foco, professora Flávia comenta colaboração, muito foco, professor Osvair, acho que é isso, se eu falei errado, desculpa, ele fala do engajamento com os outros, muita tolerância ao estresse aqui também, o pessoal comenta, muito foco, equipe também, o professor Valdeci, acho que é Valdeci, né, comenta da questão da equipe, confiança, que mais? Deixa eu ver, bastante foco, viu, Edna, a disciplina também. Obrigada, professora.
Muito obrigada, gente. Aí a gente vai trazer aqui para o slide 18 alguns exemplos só, rapidinho também, porque assim, esse material, onde é que ele está? Ele está todo no caderno. Todo esse conteúdo aqui que eu estou trazendo para vocês é como se eu tivesse, olha só minha atividade, é o seguinte, eu imprimo o caderno, vocês estão vendo? Eu vou lá, faço a impressão do caderno, eu estudei, eu li atividade por atividade, ano por ano. Eu que não sou tão boa assim de matemática, estudando sobre funções polinomiais, fração, tudo isso, vocês não têm noção quanta resiliência eu tive nesse processo também. Então, assim, aqui é preciso que a gente volte lá para os cadernos e entenda como é que está essa organização nos cadernos, tá bom? E aí a gente, então, pega quais são algumas competências que a gente tem aqui. Enfrentar e resolver problemas, que ajudam nessa persistência, então eu desenvolvo persistência, eu desenvolvo muita essa convivência com os diferentes pontos de vista, né? Isso que vocês colocaram, desse engajamento com o outro, desse respeito com o outro, essa prática e aprimoramento da autoconfiança. Por que a autoconfiança é tão importante na matemática, gente? Porque eu vou ter esse estresse, eu vou me frustrar, muitas vezes eu não vou conseguir o resultado que eu quero, mas eu preciso me manter autoconfiante naquele processo, entendendo que a definição da autoconfiança é uma das competências que eu mais gosto, porque assim, minha capacidade de acreditar e de me manter otimista, mesmo sabendo que as coisas não vão sair como eu queria que elas tivessem saído, e elas não vão ter o resultado que eu esperava que elas tivessem. Pensa o quanto é importante uma autoconfiança na matemática, né? Para que a gente possa persistir, não só na matemática, na vida. Né? E o próximo slide, ele traz para a gente aí a responsabilidade também, cada vez mais para a gente se organizar, planejar, trazer todo esse conteúdo, e o compromisso que isso acaba trazendo, né, diante de fazer uma atividade, de fazer parte desse processo. Então, para além de todas essas competências que vocês já apresentaram, no caderno a gente também traz essas relações, mostrando a importância desse desenvolvimento socioemocional articulado às sequências de atividades da matemática. Mas como é que a gente faz isso? Aí é o grande lance. A gente traz no caderno uma orientação a partir de práticas pedagógicas que garantem essa intencionalidade. Então, Edna, você está dizendo que antes a gente fazia de modo intuitivo, e aqui é importante a gente trazer intencionalidade para o processo. Por quê? Porque quando a gente traz intencionalidade para o processo, a gente consegue ver os resultados. Mas como a gente está dizendo, em que base a gente está dizendo isso? Aí o próximo slide que a Marcela vai colocar para a gente é o seguinte: a gente tem um psicólogo clínico, que é o Durlach, que é um clínico psicólogo, junto com uma equipe. Aí tem a referência aqui no material, quem quiser buscar mais, saber mais, é o Moody, gente, espera aí só um minutinho. Quem quiser saber mais sobre ele também, sobre a pesquisa, sobre o estudo, também pode buscar essas informações aqui nessa referência que está aqui. Então, o Durlach, ele diz isso para a gente. Eu vou só abrir a porta para o Moody poder sair daqui, espera aí. Pode ir lá, Edna. Enquanto isso, eu vou vendo aqui o chat, né? Queria agradecer aos professores. Só lembrando que esse material tem lá no site do Currículo Paulista, lá em materiais do Aprender Sempre, tem lá o material de matemática, né? E mais para baixo aparece assim, orientações para os professores, né? Bem abaixo do caderno do professor. E lá tem todos, desde o 6º ano até o ensino médio, várias atividades comentadas, tá? Obrigada, Tati, por ter segurado a ponta aí. Gente, o Muri ficou preso aqui dentro comigo e começou a latir. Então não dava. Desculpa. Vamos lá? Então, seguindo. Brigadão aí, Tati, pela força, viu? Então, lembrando que a nossa base partindo do quê? Quais são as nossas referências para dizer e para afirmar para vocês que o desenvolvimento intencional traz resultados, e tem resultados não só no ambiente escolar, mas fora dele também, né? A gente tem o Durlach, que é esse psicólogo clínico, e a equipe dele, que fizeram esse estudo e que trouxeram, dentro desse estudo, vários dados, várias evidências que demonstram que escolas que têm programas de desenvolvimento socioemocional e que esses programas são
planejados, articulados, de uma maneira que esse programa seja sequencial, ativo, focado e explícito, tem resultado, sim. E não só na aprendizagem cognitiva dos estudantes, mas também na vida deles. E o que eu estou querendo dizer quando eu digo que é sequencial? Quando a gente traz um planejamento do desenvolvimento dessas competências socioemocionais, de modo que eu articule numa sequência de atividades uma ou até duas, no máximo, de competências socioemocionais para serem trabalhadas naquela sequência. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente tem um modelo organizativo que traz 17 competências socioemocionais. Aí vocês vão dizer, nossa, mas a gente vai desenvolver as 17 de uma vez só? Não. A gente vai ter, de fato, essa sequência planejada, por isso que a gente traz ali para vocês no material, uma competência que a gente destaca, ou no máximo até duas, se eu conseguir chegar até 3, olha lá, então ainda dá, mas para que naquela sequência a gente trabalhe aquele desenvolvimento focado naquela competência socioemocional. Como a gente faz esse trabalho? De modo ativo. O que significa isso? Vocês já sabem. Através do uso de metodologias ativas, onde a gente coloca o estudante ativo no seu processo na construção do conhecimento. Então, assim, não é aula de socioemocional, é exercício, é prática, é atividade, é uma atividade em grupo que ele consiga exercitar aquela competência, é uma atividade que ele consiga perceber como ele está praticando aquela competência ou não. Como a gente faz isso? Através da mediação do professor. Então, o professor, através do uso de uma metodologia, como a problematização, por exemplo, traz questões, e vocês vão ver isso no material. Esse material ele é todo com questões, com problematização o tempo todo, que auxiliam o estudante a perceber como ele está exercitando aquela competência socioemocional. Focado. Quando a gente diz focado, é garantir, então, essa intencionalidade naquela competência. Por quê? Porque precisa de tempo. Não é algo pontual, não é uma aula de empatia. Hoje eu vou dar uma aula sobre empatia. Não é uma aula que vai garantir, de fato, que ele perceba como ele está desenvolvendo e o quanto ele está desenvolvendo e como é que faz esse processo. Porque o desenvolvimento socioemocional não é linear. E a gente já tinha falado sobre isso, lembram-se? Não é agora o início da aula, a gente vai ver o que é. No meio, a gente vai fazer alguma atividade. E no fim, pronto, vocês já estão todos empáticos. Já são 10 de empatia. Não é assim. Então, é processo que em dias eu consigo mais, outros eu consigo menos. Por quê? Porque somos seres humanos, mediados por tudo isso. Então, tudo isso impacta no nosso processo de aprendizagem, né? Aquele dia em que eu perdi alguém que eu gostava muito e que eu não estou conseguindo lidar com esse sentimento que está aqui dentro. Aquele dia em que eu consegui um resultado bom em alguma coisa que eu esperava, eu explodo e aí o entusiasmo toma conta. Então, tudo isso, o lugar onde eu estou trabalhando, o lugar onde eu estou aprendendo, tudo isso influencia nesse processo de aprendizagem. Então, por isso, é importante focado. E o explícito, o professor, logo no começo do material, ele já traz, assim como ele traz o objetivo de aprendizagem, ele traz a competência socioemocional que está sendo trabalhada de forma intencional naquele material. Então, a gente vai ver nos slides seguintes, eu vou pedir para... Tem uma pergunta aqui, e aí a Tati já vai acompanhando. Eu vou colocar a pergunta e vocês já, como vocês são ótimos e muito rápidos, vocês já vão colocando aí no chat para a gente. Olha, quem conseguiu colocar em prática a articulação das competências socioemocionais já proposta no material do Aprender Sempre no volume 3 em 2020? Então, quem conseguiu e puder trazer para a gente, qual foi a sua maior aprendizagem nesse processo? Foi desafiador? Conseguiu? Por que você não conseguiu? Por quê? Né? Conta para a gente aqui em algumas palavras como é que foi essa experiência de vocês no Aprender Sempre volume 3, que a gente teve falando sobre isso em outubro, que eu mostrei para vocês. Então, Tati, se você quiser trazer, se o pessoal já estiver trazendo algum retorno aí sobre essa articulação sim. E essa experiência. Temos já aqui algumas contribuições. Eu só queria falar que os professores estavam comentando, né, da questão da sequência, né? A professora Ana Lu, acho que é Ana Lu,
Ana Luísa comentou assim, que as sequências fazem sempre parte, né, de matemática de todas as áreas, né? A professora Valdeci também comentou a mesma coisa, né? Na matemática a sequência é fundamental. Deixa eu ver aqui mais para baixo, que eu subi um pouquinho. Alguns professores comentaram que não conseguiram, algumas tentaram trabalhar mais a questão do emocional, né? A professora Lilian comenta, organizar a aula com foco no desenvolvimento emocional do aluno, né? Pode ser, né? Um início, né? Deixa eu ver aqui mais. O pessoal comentando muito de organização, né? Da questão que é trabalhada em sala de aula, tudo isso realmente já é feito, né, Edna? Igual você já comentou bastante aqui, no comecinho e agora, né? Só que agora tem que ter a intencionalidade, né? Que isso é importante. O pessoal está perguntando onde que se localiza esse material, vou falar de novo. Coloca no Google, Currículo Paulista, vai entrar no site, aí lá no menu vai ter a opção material. Material, acho que é material, se não me engano. Aí tem lá Aprender Sempre. No Aprender Sempre, tanto dos anos finais e do ensino médio, vai aparecer as competências, o caderno do aluno, o caderno do professor, e o próximo item é esse material, né, onde tem todas as aulas, onde tem um início, desenvolvimento e finalizando, informando como que o socioemocional aparece, né? Como ele pode ser desenvolvido aí. Tá? Obrigada, professores. É isso mesmo, Tati, obrigada. Reforçando, gente, então lá no site da EFAP, Aprender Sempre, eu sempre coloco, é que eu tô craque achar esse caminho, assim, ó, eu coloco Aprender Sempre EFAP, ele já vai lá. Quando eu rolo a barra aqui, então vai ter primeiros cadernos, mas ali no meio, na hora que desce a barra, já vai ter orientações para a articulação das competências socioemocionais no Aprender Sempre. Esse orientações para articulação das competências socioemocionais, você vai ter dois lugares ali, duas colunas. Uma que é da língua portuguesa, uma que é da matemática. E aí só tem o caderno do professor, tá bom? E aí o caderno do professor volume 1 e o caderno do professor volume 2 de língua portuguesa e de matemática, volume 2 de língua portuguesa e de matemática também. Esse caderno que a gente estava falando agora foi o de 2020. Então, quem quiser, ele também está lá. Quando você desce a barra mais ainda lá para baixo, vai ter o material de 2020. Por que é importante a gente dar uma olhada também no de 2020, né? O de 2020 ele contextualizou, ele foi o primeiro a trazer esse material articulado dentro do Aprender Sempre. Esse volume 1 é essa história que ele está contando aqui para vocês, que eu estou trazendo agora nos slides. Então, o que é importante? A gente aqui participa do encontro, ouve e vai falar assim, em algum lugar aqui eu estou perdido. Normal. Quando a gente for lá para o caderno e a gente for fazer a leitura, a gente vai ver, era aqui que a Edna estava falando. Então, é importante que a gente tenha relação. Essa formação está diretamente ligada ao estudo e leitura desse material que está no site da EFAP. Combinado assim? Porque aí fica mais fácil para todo mundo, né? E aí, então, eu queria no próximo slide mostrar para vocês, que é o 22, Marcela, e aí a gente combinou, é a carinha do caderno. Então, esse caderno que vai estar lá quando vocês entrarem, eu deixei aqui no material. Então, quando vocês entrarem no repositório, vocês não precisam nem fazer esse caminho que a gente falou aqui, né? Que eu e a Tati trouxemos. Esse link que está aqui, ó, acesso ao material, ele leva vocês já direto para o caderno de matemática, volume 1. Aí vocês acessam esse caderno, que é esse primeiro agora que a gente está fazendo essa formação, tá bom? Então, já está aqui o link que vai levar vocês direto para esse caderno. O que a Tati falou? Qual é a principal questão do caderno? Eu trouxe para vocês, então, qual é a nossa premissa, por que a gente leva o desenvolvimento socioemocional para outros componentes curriculares e não só o projeto de vida. Então, retomando, por que a gente está na matemática, por que a gente está na língua portuguesa, porque a gente fala parte de uma educação integral, né? E aí eu trouxe para vocês quais são as práticas pedagógicas que a gente tem como base em evidências e estudos que dizem que desenvolvimento intencional de competências socioemocionais nas escolas tem resultados quando a gente traz em programas assim, planejados, organizados, de modo sequencial, ativo, focado e explícito. Por isso que a gente traz as 4 práticas tão importantes nesse processo de desenvolvimento. E no caderno, como é que a gente fez, os especialistas do Instituto Ayrton Senna fizeram para olhar para o caderno? Porque esse caderno aqui, ele traz as atividades que vocês já conhecem
do caderno do Aprender Sempre. O que a gente fez? A gente conectou, a gente fez uma relação. Para fazer essa relação do desenvolvimento articulado das competências socioemocionais, a gente usou um ciclo que vocês já conhecem como as 3 etapas do desenvolvimento das aulas, que é o iniciando, o desenvolvendo e o finalizando. Aí o que a gente fez? A gente relacionou no iniciando, aí a Marcela vai colocar o próximo slide para vocês, a gente criou aqui no iniciando o momento da sensibilização. Então, quando vocês já falam sobre o objetivo de aprendizagem, sobre as habilidades específicas, vocês apresentam isso no começo com os estudantes, vocês fazem levantamento de conhecimento prévio, é o momento de sensibilizar sobre a competência socioemocional que a gente também vai estar desenvolvendo ao longo dessa sequência de atividades. No momento do desenvolvendo, é o momento do acompanhamento, onde o professor, através da sua mediação, de orientações para o professor, poder ajudar o estudante a perceber como esse desenvolvimento da competência socioemocional está acontecendo. E no final, que é o finalizando, a gente trouxe a avaliação em processo. É onde a gente faz uma conversa com os estudantes e pergunta para eles e ajuda eles a refletirem sobre: foi possível fazer esse desenvolvimento? Vocês perceberam? Como isso aconteceu? E o professor também reflete sobre a sua mediação. Então, vocês vão ver no caderno, e onde a gente fez, como a gente fez. É o próximo slide, Marcela. E a gente, então, pegou os cadernos do Aprender Sempre, e aí a gente colocou, analisou todos os anos, todas as atividades, e reuniu nesse caderno 2 aulas de cada um dos anos, de uma das sequências de atividades, fazendo esse trabalho de articulação. A gente não fez no caderno inteiro do 6º, do 7º, do 8º e do 9º, e do ensino médio, não. A gente fez esse trabalho em 2 aulas de uma das sequências, que é o que está aqui, olha. O pessoal do 6º ano, a gente fez na sequência 1, nas aulas 1 e 2. A competência socioemocional trabalhada de forma priorizada e que foi escolhida pela equipe foi a iniciativa social. Então, estas aqui são as competências priorizadas para serem desenvolvidas. Lembra do sequencial? Quando eu faço a escolha de uma ou até 2 competências para serem priorizadas no desenvolvimento da sequência de atividades? Então, não é só em uma aula. Nessa sequência 1, a gente vai estar trabalhando de forma intencional a iniciativa social aqui no 6º ano. Então, ao longo de toda a sequência. Mas, Edna, e nas demais aulas destas sequências? O professor continua esse planejamento e essa articulação desta competência socioemocional que foi articulada nessa sequência de atividades que está aqui na tela. Ah, mas não tem só essa sequência de atividades no Aprender Sempre. Não, são 4 sequências de atividades. Em uma sequência de atividades, a gente fez a articulação em 2 aulas, o professor continua trabalhando nas demais aulas. E nas demais sequências de atividades, o professor também pensa e trabalha qual competência socioemocional ele vai fazer esse trabalho de articulação e de planejamento das competências, de desenvolvimento intencional da competência socioemocional. E aí, vou trazer para vocês, agora, olhando assim, aí o professor, nessa hora, ele diz assim: pelo amor de Deus, a gente já tem tanta coisa para fazer, lá vem a essa trazendo mais trabalho, né? Né, Tati? Aí a gente fala: ó, calma. No começo de março, a gente fez uma formação também com os gestores. Então, os gestores também foram informados sobre esse material, sobre esse conteúdo, que é o próximo slide, que é um slide que diz o seguinte: ninguém está sozinho. A gente está aqui junto, tentando trabalhar de forma coletiva e colaborativa sempre. Então, quem eu posso pedir um help? Eu posso pedir um help para os nossos gestores que sabem sobre esse material, tiveram uma formação, e na formação dos gestores, qual era o objetivo? Era ajudar os gestores a pensar como eles podem apoiar vocês, professores de matemática, a fazerem esse trabalho de articulação das competências socioemocionais nessas sequências de atividades. Então, a gente está fazendo. Então, todos os encontros que a gente tem com vocês, professores, uma semana antes, a gente tem um encontro com gestores para pensar como eles podem ajudá-los nesse trabalho, tá bom? E esse ajudar e apoiar é com formação, com mais informação, né? Apoiando vocês nesse trabalho mesmo, efetivamente. Outros professores de matemática,
com experiências, com o trabalho que eles já vêm fazendo. Às vezes vocês têm grupos entre vocês que vocês podem compartilhar o que vocês estão fazendo. A gente aprende com aprender, com ensinar do outro, a gente aprende com a experiência do outro, né? Isso é muito importante, então se ajudem. E eu sei que vocês fazem muito isso, muito, nós fazemos muito isso, né? Porque a nossa profissão é uma profissão solitária. O professor, ele muitas das vezes ele se sente muito sozinho. Então, busque de fato apoio em outros grupos, no seu grupo de outros professores e nos gestores e nos próprios professores de projeto de vida, que já vem fazendo esse trabalho de desenvolvimento das competências socioemocionais desde 2019. Então, contem com essas pessoas, com certeza. E aí, no momento, então, eu queria trazer para vocês agora, nessa parte final do nosso encontro, o seguinte: a gente tem ali o ciclo de planejamento. Eu trouxe para vocês o SAFE, que é muito importante, garantir essas práticas pedagógicas, né, ao longo do desenvolvimento, porque eu garanto a intencionalidade nesse processo, mas também é muito importante a gente fazer o ciclo de planejamento. O ciclo de planejamento é aquela relação que eu falei para vocês. Usando já as 3 etapas que vocês já têm nas aulas, a gente então traz a sensibilização, o acompanhamento e a avaliação em processo, que é o próximo slide, que ele vai trazer uma carinha do material. Então, as atividades vocês já conhecem, vocês já estudaram e vocês já têm tido formação direto desse material. Na aba, como é que está esse material lá? Vocês estão vendo que tem, é a página pequena do material que vocês já conhecem da atividade. Então, aqui é um exemplo do 9º ano, que a gente pegou as 2 aulas, essas 2 primeiras aulas do 9º ano, que tinham como objetivo trabalhar conceitos de fração. Essa daqui do 9º ano. E de uma forma lúdica. Ele fala de usar caixa de pizza, ele fala de usar a maçã para mostrar as partes e o todo, né, em fração para os estudantes. Então, nessa primeira... Aí, na aba, vocês estão vendo que em volta dessa página, que é a página da atividade que vocês conhecem, a gente vai trazendo a relação. Então, esse momento do iniciando, a gente chama de momento da sensibilização da competência socioemocional, que também está sendo trabalhada de modo articulado ao desenvolvimento das habilidades específicas que estão sendo esperadas para essas aulas. Então, aqui é a sensibilização. Então, vocês vão ver aqui na aba, vai trazer tudo. A gente traz também a orientação. Qual é a competência socioemocional que a gente, então, priorizou para esse desenvolvimento aqui? A imaginação criativa. Por que a gente priorizou a imaginação criativa? Então, logo de cara, eu já falei para vocês que elas são aulas que vão trabalhar de forma lúdica a questão da fração, conceitos de fração. Então, de fato, a gente vai precisar de muita imaginação criativa e a relação da imaginação criativa na matemática. Quanta criatividade a gente tem ao longo de toda a matemática, né? Desde os princípios da matemática. Isso é muito bacana. O material vai trazendo. Vocês vão perceber que aqui na lateral ele vai trazendo sempre questões. E aí no próximo slide, a Marcela vai mostrar para vocês, são questões que vão ajudar a refletir sobre esse momento. Então, professor, nesse momento da sensibilização, façam um diagnóstico de conhecimentos prévios também dos estudantes sobre o que eles sabem sobre essa competência socioemocional, além do que eles sabem sobre frações. Então, quando você faz o levantamento, né, da frações, sobre a parte, você também fala, olha, a gente vai estar trabalhando a imaginação criativa. Isso é trazer intencionalidade para o processo. Isso é trazer de forma explícita, eu falar qual é a competência que eu estou desenvolvendo ao longo desse material, né? E aí dizer para eles e trazer para eles a definição de imaginação criativa. Então, é muito importante a gente trazer. Onde a gente tem as definições das competências socioemocionais? No caderno. Então, lá no caderno, nesse caderno do Aprender Sempre, volume 1, bem no comecinho, a gente tem a definição de todas as competências socioemocionais, das 17. Então, é importante a gente trazer essa definição. Vou até pegar aqui no meu caderno e já vou falar para vocês, ó. Página 9. Na página 9, a gente tem todas as competências e as definições das competências, tá bom? Então, a gente vai lá no caderno, por isso que eu disse, aqui a gente volta para lá para estudar e para aprofundar. No próximo slide, a Marcela vai demonstrar para a gente, são algumas questões sugeridas neste momento da sensibilização.
Então, que é isso que eu falei para vocês. O que a gente sabe sobre imaginação criativa? Você costuma exercitar essa competência? Então, é aguçar com perguntas como ele pratica. Quando a gente faz isso, por que é importante fazer isso? Porque sai da definição do conceitual e vai para a prática. E aí é a hora daqueles gatilhos que eu consigo perceber quando eu pratico essa competência socioemocional, porque é exercício, é prática a competência socioemocional, né? Então, por isso a importância de buscar nas questões com eles sempre exemplos de práticas, e deles perceberem quando eles praticam mais ou menos, e quando eles conseguem ou não praticar, né? Então, é bem bacana, essas perguntas elas vão trazer para a gente orientações para ajudar nesse processo. No slide seguinte, a gente tem um momento do acompanhamento, que é o desenvolvendo da atividade que vocês têm, que aí casa ali com o acompanhamento. Nesse momento do acompanhamento, vocês estão vendo, traz a página com a atividade e traz aqui na aba lateral o momento do acompanhamento, com questões que podem ajudar também você. Quando eu falo que podem ajudar, porque tudo vai de acordo com a nossa realidade. Lembra o respeito à sua realidade? Então, essas questões podem ser algumas questões reflexivas que fazem sentido num lugar e no outro nem tanto. Então, professor, fique à vontade para adaptar essas questões de acordo com a sua realidade. Então, olha para a sua realidade, olha para o momento que você está, olha para como você está fazendo as suas aulas para fazer isso, tá bom? Bora lá, Tati. Eu queria comentar isso com os professores, né? Tem 2 comentários que eu queria fazer referente ao material. Eu já anotei aqui que vocês querem o material, eu vou repassar, né, da questão do material impresso. Agora, a gente repassa a informação, tá? Mas é como o professor falou aqui, a gente tem que se adaptar ao que a gente tem. Não tem na escola, tem esses canais digitais para você conseguir. Ah, mas o meu computador não aguenta. Eu vou falar o que eu faço. O meu computador é antigo, eu coloco ele todo na nuvem e vou acessando lá até mesmo para fazer os materiais de formação. A questão do remoto. Eu penso assim, é complicado realmente você estar presencial e remoto. Então, o professor, por exemplo, está trabalhando com geometria, pede para o aluno procurar algum material que tenha o formato de um círculo, ou que tenha um formato de algum sólido, vai trabalhar a fração? Não sei, pede para o aluno fazer um círculo e trabalhar essa questão da fração. Então, assim, nós já fazemos isso, entendeu, professores? Não tem um caminho certo, mas tem a questão do se adaptar, ok? Só respondendo aqui aos professores que eles comentam bastante. É difícil, a gente sabe disso, né, Edna? É complicado mesmo, né, do jeito que está. Minha mãe também é professora, ela está passando pelo mesmo processo. Como que ela vai chegar nesse aluno agora que está separado? Então, é tudo uma questão realmente, né, da questão do socioemocional mesmo ser trabalhado. Né? A questão do acolhimento, que foi uma das coisas que vocês colocaram aqui no chat, né? Eu acho que o acolhimento vai ser o principal para a matemática. Já pensou chegar já passando conteúdo, né? Tem que ser trabalhado. Isso a gente já faz. Agora já vai ter a questão da intencionalidade, que é isso que a Edna está colocando aqui para todos. Ok, professores? Obrigada, Edna. Obrigada, Tati. É muito importante isso que a Tati está falando, assim, a gente sabe. Esse material, gente, ele foi escrito, esse do volume 1 especificamente, ele foi escrito no final do ano passado. Então, quando a gente escreveu esse material no final do ano passado, já com base no material que já estava pronto as atividades, a gente esperava de verdade, de todo o coração, que agora, quando a gente estivesse aplicando o volume 1, a gente estivesse em outras condições, né? E, infelizmente, as condições não são as condições que a gente esperava de verdade. Então, assim, todos nós estamos numa luta de reinvenção diária, que foi o que a gente trouxe lá no começo mesmo. Então, por isso que eu estou fazendo questão de trazer na fala para vocês isso. Fiquem à vontade, são orientações. O próprio documento, ele fala orientações para articular. Isso significa que a coautoria desse processo é de vocês. Sabe assim? E ele está muito rico. Em uma hora que vocês sentem e consigam fazer a leitura, em uma hora vocês conseguem fazer a leitura desse caderno, eu garanto. Ainda mais vocês que são especialistas, porque vocês já conhecem a atividade, vocês já conhecem o material de matemática. O que é novo para vocês é aquele material ali da articulação das competências socioemocionais. Então, por isso que é muito importante a gente reservar uma hora, se planejar, sentar e fazer a leitura desse material. São só algumas sugestões, tá bom? E aí, nesse momento do acompanhamento,
ele vai trazer algumas questões. Marcela, vamos trazer aqui para o slide, então, 30. Ele traz, é um momento, então, que a gente traz para a gente poder fazer com o estudante, né, esse acompanhamento, como está acontecendo, como é que está sendo desenvolvido ou não essa competência socioemocional ao longo dessa sequência de atividades. Então, vocês veem que tem sempre essa análise, ó, fortalecer o protagonismo dos estudantes na análise do que é parte e do que é todo em uma fração. Então, o tempo todo, quando a gente faz essa articulação ali fora, ela está relacionada diretamente com o conteúdo que está sendo desenvolvido. Não é a parte, não é separado, está articulado. E a gente sugere, para essa questão da imaginação criativa, o pensamento divergente e o pensamento convergente, que está muito relacionado com a abertura ao novo. Imaginação criativa é uma competência socioemocional que faz parte da abertura ao novo, né, que está ali ligada, né, ela está ali dentro dessa macrocompetência, e ela está muito relacionada com esse exercício, então, da gente proporcionar um momento para o estudante do pensamento divergente. O que a gente quer dizer com isso? A gente diz assim, que é a hora de levantar as ideias. Pode tudo, pode trazer todas as ideias, trazer o que eles pensam, o que eles acham sobre isso, e vale tudo nessa hora, vale. Vale o erro, porque o erro é processo de aprendizagem, vale aquela questão que ele está trazendo ali, vale. Depois desse levantamento de ideias, desse pensamento divergente, a gente traz para o pensamento convergente. Aí a gente vai direcionando para o convergente, que quer dizer o quê, na verdade? Assenta essas ideias. Então, aí, depois que a gente levantou tudo que podia, que era possível, sem julgamentos, a gente vai trazendo para ele o que, na verdade, consegue, de fato, fazer com que aconteça. Aí é o pensamento convergente. Então, a partir daquilo que a gente espera dos nossos objetivos, o que pode ajudar? O que garante? Aí eu vou afunilando para o pensamento convergente. Então, é muito legal que no material ele traz também essas bases conceituais que envolvem também essas competências socioemocionais. Então, por isso que eu estou dizendo para vocês, por que a gente está falando do pensamento divergente e convergente aqui? Porque imaginação criativa faz parte da abertura ao novo. E da abertura ao novo, um tema que é base para a gente é pensamento divergente e convergente, tá bom? Então, no material tem muita coisa boa e rica ali para vocês. Bora lá! Seguindo, então, aqui, a gente tem, no finalizando, a gente tem a avaliação em processo. Esse momento da avaliação em processo é um momento para além de trazer questões. Vocês vão ver que no material ele é rico em questões. Tem muitas perguntas. Eu acho que vocês sabem, Einstein que dizia, não lembro se é Einstein quem era, agora vocês me corrijam aí pelo chat, que ele dizia assim, que o importante não são as respostas, mas o importante é você fazer boas perguntas, porque se você faz boas perguntas, você chega na resposta. Era Einstein, né, gente? Vocês da matemática devem, com certeza, serem craques aí. E é isso, no caderno todo, ele é todo envolvido com a problematização, com as questões, de levar o estudante a pensar. Aqui, nesse momento da avaliação em processo, ele traz algumas questões para não só ajudar o estudante a pensar como foi essa trajetória, mas para o professor também pensar como foi a sua mediação nesse processo. Sua mediação facilitou esse processo de aprendizagem? Ajudou? Colaborou? Em quais os momentos? Como foi o seu planejamento? O que você faria diferente? Quais foram os momentos mais desafiadores que você poderia melhorar aí? Então, no próximo slide, a Marcela vai mostrar para a gente que é exatamente isso que eu falei para vocês, de trazer o estudante a refletir sobre essa caminhada, o professor refletir sobre a sua mediação. Podemos passar, Marcela, e algumas sugestões, né, de questões que estão lá no caderno, que é como que foi desenvolver essa competência da imaginação criativa na realização das atividades. E olha aí um ponto importante que eu falei para vocês. Traga um exemplo que você vivenciou. Então, não é só ajudar o estudante a refletir, mas também, a partir da reflexão, ele pensar na prática. Ok, ele vai pensar sobre isso, mas como você fez? Me dá um exemplo, me conta sobre essa prática que você fez, que você conseguiu vivenciar. E vocês percebem uma outra coisa muito importante? Não é só o estudante que passa a refletir sobre isso. É você também, professor. Sou eu também. Quando eu estou falando sobre isso, eu também estou refletindo sobre a minha prática. Então, se a gente está falando de um movimento, né, de desenvolvimento intencional de competências socioemocionais voltada para o estudante, a gente também está fazendo esse processo. A gente também está olhando para a gente e fazendo essas perguntas, né? Não tem como não fazer.
Então, é um processo de mão dupla. Eu ajudo o estudante a fazer esse processo e na reflexão que eu faço com ele, eu também faço comigo. Eu também passo a me olhar com esse desenvolvimento, né? Então, se foi possível sair desse pensamento convencional e pensar em novas formas de fazer algo, eu também começo a pensar sobre como é que eu estou fazendo, né? Como é que eu estou planejando isso? Então, é muito bacana que esse material também te ajuda a refletir sobre você. Não tem como, a gente não escapa, meu povo, a gente não escapa dessas reflexões para a nossa vida. Aí no próximo slide, ele vai trazer, então, especificamente sobre essa mediação, da importância do professor, do planejamento. Planejamento é a alma do negócio, sempre. Né? Como é que você vai olhar, como é que você vai fazer a leitura dessas atividades? Por que a gente diz que o planejamento é tão importante? Planejamento, acompanhamento, para você poder olhar como é que foi o resultado. Sem planejamento você não consegue fazer. As nossas aulas começam muito antes das nossas aulas, porque elas começam no momento do nosso planejamento, né? No momento que eu paro, vou estudar e vou fazer essa aula. Então, no material, podemos passar, nesse slide seguinte, ele conta exatamente isso que eu falei para vocês. No material, vocês vão encontrar uma sequência de atividades de um ano ou série, então no sexto ao nono do ensino médio. A gente fez essa articulação e já priorizou a competência socioemocional em 2 aulas e em uma sequência de atividades. Está lá no material. O que a gente agora a gente está contando com vocês e buscando que isso aconteça é que nas demais aulas desta sequência de atividades, vocês também continuem planejando o desenvolvimento desta competência que já foi priorizada nessa sequência. Eu já falei isso lá atrás, estou lembrando e reforçando agora. Nas demais sequências, você também vai pensar a competência socioemocional que vai ser priorizada. Opa, mas como é que a gente faz isso? A gente vai falar sobre isso agora. Então, antes de falar sobre isso, eu só queria lembrar vocês, podemos passar, Marcela, que no caderno a gente tem indicação sobre as metodologias ativas, que eu tanto falei aqui com vocês. Então, tem link, a gente vai aprofundar, a gente vai fazer um encontro ainda futuramente, falando sobre as metodologias ativas com mais, sabe assim, com mais profundidade. Por isso que eu falei para vocês, hoje é um panorama geral, e nos nossos encontros futuros, a gente aprofunda em cada um desses temas que a gente acha que são fundamentais. E aí, só para dar uma indicação, no caderno, na página 12, vocês vão ter aí sobre aprendizagem colaborativa e problematização, com indicações de estudo, tá bom? Então, eu falei para vocês que nas demais sequências, a gente então vai também fazer a priorização dessas competências socioemocionais que são articuladas de modo intencional. Por quê? Porque nessa sequência que já está aí as 2 aulas articuladas, a gente continua com a mesma competência. Agora, é importante que, antes de fazer isso, eu queria trazer essa reflexão para vocês, né, Tati? Antes de falar sobre as competências, como é que a gente faz, por que a gente articula. Eu falei tanto do SAFE lá atrás, né? E fui falando do SAFE ao longo ali, e falei algumas vezes dele. Vocês conseguem pontuar uma dessas práticas, do sequencial, do ativo, focado ou do explícito, ao longo desse exemplo da aula do 9º ano que eu trouxe para vocês, dentro desses 3 ciclos que eu trouxe para vocês, né? Dentro desses 3 ciclos, não. Dentro desses 3 momentos deste ciclo. Então, o ciclo era da sensibilização, do acompanhamento e da avaliação em processo. Nesse ciclo, ele foi utilizado para que a gente pudesse fazer essa articulação da competência socioemocional nesses 3 momentos da aula. E aí eu tinha falado para vocês que base, para que a gente tenha intencionalidade, é que esse movimento seja sequencial, ativo, focado e explícito, não foi isso? Então, vocês conseguem ver algumas dessas 4 práticas pedagógicas dentro deste ciclo de sensibilização, acompanhamento e avaliação em processo? Queria que vocês trouxessem aí no chat para nós. Tati, o que temos aí? Só queria esclarecer um professor que perguntou aqui no chat, porque tem 2 ATPCs acontecendo ao mesmo tempo. Sim, tem. Tem lá no canal dos professores, lá está se falando também da mesma temática, só que voltada para ciências da natureza. Aqui no canal Gestão, vocês estão vendo o material Aprender Sempre.
tá? Relacionado também aos socioemocionais. Então, são a mesma temática, só que para cada componente curricular, tá bom? Então, tá assim acontecendo. Se vocês quiserem assistir o de Ciências da Natureza, para ver como é que foi abordado lá, mesmo processo, lá no repositório vocês têm acesso ao material que foi apresentado hoje. E todas essas informações também aparecem, acho que no período da tarde, lá no YouTube, tá? Todos gravados e vocês podem acessar depois. Alguns professores comentaram que sim, viu, Edna, aqui no chat, que eu me perdi aqui, que subiu rapidinho, né? Muito sim, a parte do sequencial ativo, gostaram muito da questão da metodologia que aparece, tá? Então, as atividades sequenciais aí no caso, certo? Obrigada, professores. Obrigada, viu? Gente, muito obrigada. A gente vai retomar, então, no próximo encontro, o SAFE e o ciclo de planejamento, mas no próximo encontro, não vamos falar do ciclo inteiro, vamos falar da sensibilização. Então, em cada um dos encontros que vem, a gente vai aprofundar em um dos momentos desse planejamento. Então, o nosso próximo tema do nosso encontro em maio vai ser o ciclo, o momento da sensibilização. Por que vai ser o momento da sensibilização? Aí eu vou pedir para a Marcela colocar esses últimos slides aqui. Marcela, o 38 para a gente, por gentileza. Porque eu falei para vocês que nas próximas sequências, vocês também fazem essa escolha da competência socioemocional que vai ser trabalhada. Mas, Edna, como é que a gente faz, né? Com base no que a gente vai fazer a escolha? Ela é aleatória? Não, ela não é aleatória, né? Assim, eu acho que essa turma precisa trabalhar a empatia. Eu acho que essa turma... Não. Para a gente fazer essa escolha e fazer esse planejamento, a gente precisa ter em mente pontos principais. Ou seja, onde é que eu vou? Para onde é que eu quero chegar? O objetivo. Tem que ter clareza dos resultados de aprendizagem. Então, sempre quando a gente vai fazer o nosso planejamento, a primeira coisa que a gente olha não é o objetivo de aprendizagem? O objetivo de aprendizagem para depois a gente pensar nas estratégias que a gente vai fazer para poder chegar no objetivo de aprendizagem, certo? Aqui não é diferente. Então, eu vou fazer qual é o meu objetivo de aprendizagem, vou avaliar a intencionalidade dessa sequência de atividades propostas e, para isso, eu tenho que ler essa sequência de atividades, saber qual é a proposta dela, ler todas essas aulas, uma leitura prévia. Identificar esses 3 momentos em cada uma das aulas, né? Aqueles momentos do iniciando, que é o meu momento de sensibilizar sobre a competência socioemocional. No desenvolvendo, é o momento que eu vou acompanhar com algumas questões, como é que eles estão fazendo isso. E no finalizando, é a avaliação em processo, quando eu ajudo eles a pensarem como eles praticaram essa competência socioemocional e também penso sobre a minha mediação ao longo de todo o caminho. E garantir esse SAFE, né, que a gente tenha a prática de uma competência, que seja sequencial, que o estudante seja participando dessa construção do seu processo de aprendizagem e que ele esteja ali de forma ativa, então focado, né, que a gente garanta o tempo nessa sequência. Edna, a gente pode colocar mais de uma competência priorizada a cada sequência de atividades? Lembra que no SAFE a gente recomenda que seja de 1, 2, no máximo 3, mas estourando, porque o estudante precisa ter tempo para que ele possa, de fato, praticar aquela competência socioemocional. Então, eu garanto o SAFE. O explícito, eu trago qual é a competência que está sendo desenvolvida. E avaliar como é que a sua mediação tem favorecido esse desenvolvimento da competência socioemocional. Então, para isso, eu queria mostrar o próximo slide, os 2 próximos slides, que eles trazem a seguinte questão. A gente tem aí 17 competências socioemocionais. Eu mostrei para vocês aqui no caderno, eu fico com tudo aqui, gente. Aqui no caderno, página 9, a gente tem a definição de todas as competências socioemocionais. É muito importante que a gente leia a definição das competências, né? A gente tem aqui a indicação de metodologias ativas que podem ajudar e favorecer. Então, às vezes eu penso, eu vou desenvolver essa competência socioemocional e vou fazer algumas práticas dessa metodologia. Mas será que o meio que eu tenho hoje vai ajudar? Então, qual é o meio que eu tenho hoje? Como é que eu estou fazendo essas aulas? É isso que vocês estão falando. A gente está fazendo aqui, online. O que pode ser feito, né, dessa maneira? Outra coisa, qual é o perfil da sua turma, professor? Só você conhece. Você sabe qual é o perfil da sua turma. Então, leve em consideração também o perfil da sua turma quando você for fazer essas escolhas, né?
Por que eu digo isso? Porque no próximo slide a gente tem aí as competências, as macrocompetências socioemocionais, e uma fala muito bacana que eu queria marcar com vocês. Olha só, se a gente faz a escolha por uma competência da abertura ao novo, essas são competências que favorecem o desenvolvimento de uma mentalidade investigativa e criativa. Se a gente faz a escolha a opção por uma da resiliência emocional, são competências que fortalecem a capacidade dos estudantes de acreditar em seus potenciais, de se autogerirem emocionalmente. Lembra? Tolerância ao estresse, tolerância à frustração e autoconfiança. Se eu escolho uma do engajamento com os outros, são competências que fortalecem a capacidade de se engajar com colegas, atividades escolares, de expor seus pensamentos, seus pontos de vista e de se relacionar socialmente. A amabilidade, que é o coração aqui desse conjunto, são competências que fortalecem os vínculos. Olha a importância dos nossos vínculos, que muitas vezes a gente nem conseguiu estabelecer em 2020 e 2021, né? Então, assim, o estabelecimento de vínculos, a qualidade das relações com os colegas e os professores. E as competências que são na macrocompetência da autogestão favorecem o autoconhecimento sobre o estudante, como é que ele se planeja, como é que ele se organiza, o quanto ele é persistente, né? E promove essa reflexão e a prática de algumas estratégias para ser um estudante melhor. Seguindo, então, só para finalizar e amarrar essa nossa linha de raciocínio do nosso encontro de hoje, eu gosto muito de ir amarrando, e aí a importância de amarrar aqui. O que é fundamental nesse momento, quando a gente vai olhar para o caderno e quando a gente vai fazer a articulação das competências socioemocionais? Ter clareza sobre essa importância da definição da competência socioemocional, olhar para o ciclo de planejamento e como ele conversa ali com as etapas da nossa aula, e garantir o SAFE, né? Estudar, aprofundar, ler um pouco mais sobre ele e garantir. Onde é que a gente pode buscar mais informações? Dentro do site do Instituto Ayrton Senna tem muito material que também pode nos ajudar, que pode nos apoiar, e não só sobre essa articulação aqui, mas sobre outras questões também. A gente trouxe até um slide no final, que eu vou mostrar para vocês, que está aqui no material, que faz a indicação para um hub dentro do site do Instituto, que traz competências socioemocionais para os momentos de crise. Então, tem muito material bom lá, professor, tem indicação de atividades, tem muita coisa que pode ajudar. Então, no próximo slide, é o slide nosso aqui, da nossa mensagem final, que eu falei para vocês que eu ia retomar, lembra do nosso spoiler? Eu ia retomar com vocês a frase. Então, o professor que pediu lá no começo, tá aqui a frase. Não se pode ensinar tudo a alguém. Pode-se apenas ajudá-lo a encontrar por si mesmo o caminho. Pelas experiências que eu tenho vivido ao longo desse programa de desenvolvimento socioemocional em diferentes territórios e em diferentes situações. É uma busca de autoconhecimento. Eu me conheço hoje um pouco melhor do que eu me conhecia há alguns anos atrás. E todos os dias eu busco me conhecer um pouco melhor. E me reconhecer. E dizer que a gente está num processo de crescimento, num processo de evolução. E isso é muito legal. Quando a gente reconhece, quando a gente se conhece melhor, porque a gente passa a interagir melhor com a gente. E aí eu vou dizer para vocês, tenham mais empatia não pelo outro, mas por você também. Então a gente consegue ter mais empatia pela gente mesmo nesse processo e pelo outro também. Tati, eu vou abrir para você nesse minutinho final aí, para você trazer umas orientações gerais aí, ou reflexões gerais que o pessoal está trazendo aí pelo chat. E também porque vamos ler e vamos trazer para os próximos encontros. Sim, queria agradecer aos professores que estão ainda escrevendo lá no Mente, né? Não vou colocar agora porque estamos no finalzinho, né? Faltam 1 minuto, 2 minutos aí. Queria agradecer aos professores, lembrando que são sugestões que a Edna passou. Muitos estão colocando, a gente precisa do material impresso. Infelizmente, eu não tenho esse poder, nem a Edna, nem a Marcela, mas eu vou repassar o que vocês comentaram aqui para a gente, tá, professores? Muito obrigada a todos. Queria passar a palavra para a Edna para ela se despedir. Muito obrigada, Edna. Obrigada, Tati. Obrigada, Marcela. Obrigada, Lucas. Eu queria só colocar o slide 43, que é um slide que traz a orientação para vocês. Tem o link. Eu falei para vocês do Hub.
né, dentro do site do Instituto, com competências socioemocionais para contextos de crise. Então, entrem lá, tem bastante material. Gente, muito obrigada. Eu queria fazer um combinado final com vocês. O combinado final é: exercitem, pratiquem dentro das medidas, lógico, dentro das possibilidades de vocês, claro, para que no nosso próximo encontro a gente possa trocar como foi esse exercício, como foi essa prática, para a gente poder construir juntos, né, Tati? Podemos combinar assim? Sim, sim, podemos sim. Ótimo, porque aí a gente vai aprofundando de acordo. E, gente, errar faz parte do processo, e graças a Deus que a gente erra, porque significa que a gente está tentando. Então, muito obrigada por mais um encontro. Eu espero vocês no começo de maio. Obrigada, gente. Obrigada, Tati. Obrigada, Lucas. Obrigada, Marcela. E obrigada a cada um de vocês, professores aí do estado de São Paulo. Bom trabalho!